Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Foi com base nesse texto que nós fomos convidados para pregar aí na Igreja Assembleia de Deus, Casa da Rocha. Quero agradecer o convite do Gilberto aí, pastor Gilberto. Grato por ter nos convidado para ministrar uma palavra e nós usamos esse texto como base. E aí a gente vai agora mostrar aqui para vocês a pregação que foi gravada e nesses 40 minutos de pregação, com certeza você será encorajado, impactado, você será também alcançado aí pela palavra de Deus que está em Romanos capítulo 8, versículo 28 e a gente traça aí uma linha do tempo onde esse texto poderia ser usado por todos aqueles que andaram com Deus e confiaram em sua palavra. Obrigado, Gilberto. Obrigado aí a galera da igreja. Foi um prazer rever o pessoal mais antigo aí das antigas. Grato pelo convite. E inscreva-se no nosso canal, dê um like também, né? E ative o sininho para receber os próximos vídeos. A gente vai incluir esse vídeo no nosso canal, pois é a palavra de Deus e vai somar com certeza com a jornada em Romanos e com o comentário de Romanos. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos já abrir a Bíblia. A gente vai, como o Gilberto comentou, de Romanos, né, não vai ser diferente. A gente vai ler em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos ler e aí a gente faz alguns comentários antes, mas a gente segue com o que Deus tem dado no nosso coração e vai acrescentar a missão que Deus já passou para o Gilberto, para os pastores. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Não pode sentar, tendo louvado ao Senhor, tendo orado, tendo participado já dessa liturgia, a gente já sente a presença de Deus e eu quero agradecer o convite ao Gilberto e também prazer ver os irmãos, rever os irmãos, novamente estamos aqui e me sinto muito feliz por estar aqui e os irmãos que me acompanham também, meu pai veio comigo, assim que o Gilberto convidou, eu falei, pai, tem um convite para fevereiro, o senhor pode ir, meu pai já confirmou também, o Márcio também está sempre com a gente e grato por tudo que Deus tem feito. E agora a gente entra aqui nessa palavra, né? Mas antes também eu quero comentar sobre os livros, né? Tem alguns livros ali. Esse também está sendo o meu ministério, né? Encorajar a leitura, encorajar a literatura. E ali tem uma quantidade de livros com temas interessantes. Eles estão com um preço ali, mas qualquer preço que você vê ali é a metade daquele preço, tá bom? Então é uma promoção aí que a gente está fazendo. Os irmãos podem escolher, tem temas interessantes. E o canal no YouTube, depois eu passo o link, mas se vocês quiserem encontrar no canal é Elias Fernando Romanos. Então juntei aí o meu nome com o livro de Romanos, ou seja, eu quero ser conhecido no Brasil pelo o cara que conhece mais Romanos que todo mundo, entendeu? Então eu estou memorizando o livro de Romanos, né? Literalmente eu estou com 8 capítulos memorizados na minha cabeça. Acho que agora eu me converto, né? Porque 8 capítulos na cabeça, mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, não muda muito não, a nossa natureza continua a mesma, a guerra parece que aumenta, né? Então quanto mais você guarda a palavra de Deus, mais difícil fica, porque você fica consciente, né? E o tema até da pregação hoje, que seria a consciência cristã, nós vamos entrar nesse assunto, e também a perseverança, e aí a gente segue já com essa
com essa ideia. Então, tendo a consciência cristã e tendo a perseverança como tema, como o Gilberto comentou, que já tem sido falado, a gente também pode comentar sobre a música, a importância, a relevância dela na história para a contribuição da mentalidade do ser humano e da espiritualidade, que é a linguagem de Deus, né? A música é uma linguagem, né? Não tem música clássica, não tem música de rap, de reggae ou de qualquer coisa. A música é música, né? A música é música. A gente que acrescenta, né, alguma coisa na frente, mas a música é uma linguagem. Então eu quero aqui pensar nesse versículo, irmãos, que Paulo escreve, Romanos 8, 28. Ele fala já direto para os cristãos que estão em Roma, né? Ele diz assim: sabemos. Então essa colocação de sabemos, ele já coloca todo mundo, ele já envolve todo mundo. Se eu disser aqui para vocês, sabemos, ou seja, já está todo mundo está dentro do que ele vai falar em seguida. Então eu quero aqui traçar uma linha do tempo com os irmãos. Talvez a gente, se eu conseguir aqui fazer 3 linhas do tempo, a gente vai até Adão e depois vai até o fim do mundo. Depois a gente volta para Adão e vem até o fim do mundo com outra perspectiva. A primeira vai ser mostrando que a própria consciência cristã ou a iluminação de Deus para o cristianismo tem os virtuosos, que Deus entrega a responsabilidade para que mantenham uma tocha acesa durante toda a história da humanidade. Poderiam ser os heróis da Bíblia, poderiam ser os personagens que vão fazer com que a luz de Cristo brilhe durante toda a história da humanidade. Então nós temos essa linha do tempo. Aí depois eu volto lá de Adão até o fim do mundo com a linha do tempo mostrando os vilões dessa história. Mostrando, como a gente está acostumado com o seriado no Netflix, eu vou falar de vilão e herói aqui. Aí os irmãos vão entender que são os virtuosos e são os maldosos. Então vamos começar de hoje. Qual será o personagem de hoje para que sustente a lâmpada acesa de Cristo Jesus? Nós podemos apontar aqui que não é uma pessoa. Deus não tem mais um chamado específico de um personagem, de um homem ou de uma mulher. Mas tem um personagem chamado igreja. A tocha do cristianismo está na mão da igreja. Então agora a gente traça uma linha, voltando lá para Adão, dos principais inimigos desse personagem. Bom, se em toda a história da humanidade tem um personagem segurando uma tocha, que é o cristianismo, então também tem um vilão, tem um inimigo que quer apagar essa tocha. Se colocarmos como consciência cristã, hoje, o principal inimigo da consciência cristã, o principal inimigo de Cristo, o principal inimigo da igreja, vamos colocar aqui 3. É o sistema do mundo, o primeiro. O segundo é o diabo. E o terceiro é a natureza humana. Ou seja, nós mesmos. São 3 gigantes que, se você tiver luz para conseguir vê-los, certamente que daqui para frente a sua vida cristã, física, mental, vai ser melhor. Não será solucionada, porque a nossa natureza, como inimiga de Deus, ainda tem muitas coisas para se alcançar a perfeição. Então hoje, na atualidade, você mesmo é inimigo de Deus. A sua própria natureza, a herança que você recebeu de Adão, nossos pecados, nossos desejos, nossas vontades, que militam com Cristo em nós, porque fomos batizados, estamos em Cristo, sabemos que Deus age em todas as coisas. Você consegue falar esse versículo com clareza? Você consegue falar esse versículo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Será que você consegue colocar que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, colocando a sua natureza má como alguma coisa boa que aponta para Cristo como o Rei e aponta para você como o mal? Sim, sabemos que Deus está agindo para apontar para nós que nós somos pecadores e que Ele é luz.
Graças a Deus que Deus enviou Jesus Cristo para apontar para nós que nós estamos indo para o inferno. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O segundo inimigo é o sistema do mundo, com a política, a cultura, a filosofia, que pode ser desfrutada humanamente. Pode ser, a igreja pode envolver-se na cultura. Cultura da palavra culto também. Cultura da palavra litúrgica. Então nós temos também uma cultura. Então a contribuição do cristão para acender essa luz na cultura também é possível. Mas é um inimigo também, o sistema político, o sistema econômico, o sistema capitalista, o sistema do mundo, que contribui para ofuscar a luz de Cristo. E o terceiro inimigo é Satanás. O diabo tem feito grande estrago, colocando nos olhos de muitos belezas fúteis que levam para o inferno. Hoje mesmo está sendo comemorado aí o carnaval, e o tanto de espíritos malignos que pediram sacrifício para que fossem atendidas as seus desejos. Então nós temos atualmente esses três inimigos. Eles sempre vão aparecer na história, mas com evidência hoje a gente consegue palpar esses três inimigos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus está nos mostrando que existem esses três inimigos, que existe essa possibilidade de ofuscar a glória de Deus, como Paulo escreve aos Coríntios, que também estavam sendo influenciados pela cultura no apagar da luz de Cristo. E Paulo escreve dizendo que nós temos que estar atentos aos ardis de Satanás. Paulo também escreve que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, está falando dos gregos, que criaram milhares de deuses. E no Brasil não é diferente. A substituição dos deuses também, a substituição do Deus verdadeiro para deuses criados na mente do ser humano. Então, irmãos, voltando aqui à história, a gente está aqui no ano 2020. Os que levaram também uma tocha bem interessante foram os reformadores da Reforma Protestante, homens que conseguiram visualizar a atuação maligna, a atuação de um sistema de mundo e a atuação da própria vida deles, clamando por Cristo e recebendo nas mãos uma tocha para que esta em Cristo se mantivesse acesa. Certamente que eles disseram com clareza esse versículo de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então os reformadores, nos anos 1500, começou nos anos 1200 e foi até o ano 1800, homens de Deus sendo levantados para manter a tocha de Cristo acesa. Voltando um pouco do ano 1200, tivemos um rompimento na Igreja Católica no ano 1095, onde a Igreja Católica rompeu com uma igreja grega. Ali também tiveram homens piedosos. Por mais que a gente olhe para a Igreja Católica, houveram homens piedosos na Igreja Católica. No ano 800 houve uma renovação. E no ano 500 depois de Cristo, tivemos vários homens que escreveram o que hoje a gente crê como artigos de fé. Então veja bem que a tocha de Deus está sempre nas mãos daquele que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Toda a inquietação atual que a gente vive são nossas. Deus olha do começo ao fim e vê alguém que foi chamado, que é a igreja. A igreja não vai fechar. É Deus que controla. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Onde você está? Você está na igreja? Não digo denominação, mas digo igreja de Cristo. Você está em Cristo?
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você fala isso com verdade, com certeza. Alcance esse conceito. No inimigo contexto humano, às vezes até a igreja é um inimigo de Cristo. Seria interessante um tema mais para debate numa sala sobre o denominacionismo que interrompe o cristianismo. Às vezes há mais força no denominacionismo do que no cristianismo. Tanto ismo, né? Então a denominação, muitas vezes, a gente obedece mais à denominação do que o cristianismo. Há uma submissão, há um cansaço, há um sentimento de pertencimento, que daria aqui até um outro tema, que hoje o maior regente de massa humana é o pertencimento. A quem você pertence? Eu pertenço a um grupo forte. E aí a pessoa não sabe nem por que está lá, mas é porque é um grupo grande, ela quer pertencer. Voltando então no ano 500, nós temos ali aqueles que são chamados os pais da igreja, a era dos apóstolos. Agora estamos no ano 100 depois de Cristo. Mas nós temos o ano 33 depois de Cristo, onde Cristo morre, ressuscita e aponta para os apóstolos e diz: agora a tocha está com vocês. Deus, irmão, nunca vai deixar a tocha apagar. É Ele que chamou. Basta nós olharmos para o nosso tempo. Nós não podemos olhar, nós não vamos viver 2000 anos, mas nós podemos olhar para nosso tempo de vida aqui e falar: Senhor, obrigado, porque até os 80, eu estou falando da estatística brasileira, né? Que é 75 anos de idade. Eu vou até os 75 anos, acho que eu vou até os 90. Amém? Que eu me alimento bem. Então assim, a estatística brasileira que dá de 75 anos, você pode dizer com clareza a partir de agora você pode olhar para esse versículo e dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam até o final da minha vida. Amém, irmãos? Nós sabemos que Deus está agindo. Não porque as coisas estão acontecendo, mas porque está escrito e também porque está acontecendo. E vai acontecer. Então nós temos agora ali o apóstolo Paulo no ano 57 depois de Cristo, escrevendo essa carta aos romanos, aos cristãos que estão em Roma, dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E os romanos tinham os inimigos malignos, tinha espíritos malignos que regiam a cultura grega. Tinha os espíritos malignos que regiam a cultura romana. Tinha os homens também cruéis, imperadores cruéis, que tinham a sua natureza humana para fazer crueldades com a humanidade. E também tinha o sistema político. E também tinha os próprios romanos, os cristãos, que tinham problemas de natureza humana. E Paulo escreveu o capítulo 14 e 15 de Romanos especificamente para tratar da relação humana. E voltando um pouco, agora a gente já está em Cristo Jesus ressuscitando, né? Cristo Jesus como o centro, agora é o real. Aquilo que era uma figura no Antigo Testamento, agora a realidade dessa sombra nasce, cresce, morre e ressuscita. Ele é o Salvador, Ele veio para resgatar a humanidade, Ele veio para fazer a história de 2020 anos, chamando pessoas de acordo com o seu propósito. E assim eu fico, eu vou nessa. Os indianos, que são os Dalits, é bem interessante, quando eles se convertem ao cristianismo, eles fazem a pergunta dizendo: como assim alguém morreu por nós? Né? Então é de admirar Cristo nascer, morrer, ressuscitar. Mas e antes de Cristo? Ali nós temos os anos 200 antes de Cristo. Agora vamos voltar ali, ainda tem os vilões ali do século 2, né? Seria antes de Cristo, ano 200, seria século 3. Vamos pensar em 200. No ano 200 antes de Cristo, houve uma coisa muito interessante, pouco citada nas igrejas, mas eu atribuo como uma influência de Deus. Não houve livros escritos, inspirados, mas houve um momento em que o Império Grego ganha tanta força que as escrituras hebraicas agora vão ser traduzidas para o grego, para que quando chegasse Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Pedro e João, eles teriam nas mãos as escrituras do Antigo Testamento escrita em grego, que era a língua corrente.
Veja que benefício, que bênção. No ano 200 a.C., o Antigo Testamento, que são os nossos 39 livros, que para os judeus eram 22, porque juntando Crônicas, Reis, Esdras, Neemias, diminui a quantidade de livros para os judeus, mas para nós hoje são 39 livros. Esses 39 livros, irmãos, esses 39 livros estavam nas mãos de Jesus, nas mãos de Paulo, nas mãos de João, e o Evangelho, a tocha está acesa ainda, a tocha não apaga. Deus está trabalhando ainda com aqueles que escreveram, que traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, que são o grupo dos saduceus e dos fariseus, tão criticado, por Jesus, mas eles tiveram uma função interessantíssima. Aqui a gente coloca os fariseus e os saduceus lá em cima, até mesmo os escribas, que colocaram as escrituras do Antigo Testamento agora como algo possível para o Império Grego. Mas 400 anos antes de Cristo, a tocha estava na mão ainda dos profetas, ali na mão de Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, até Jonas. Ali nós já estamos no ano 600 antes de Cristo. Ainda um pouco voltando mais, a gente tem os inimigos desses que estão nesse tempo, que são a natureza humana, atingidos pela natureza humana pecaminosa, os próprios judeus que escravizavam outros judeus, e Deus levantando os profetas para exortar o próprio povo de Israel. Então agora a tocha que aponta para Cristo está nas mãos dos profetas. E voltando mais, nós temos ali no ano 600, 700, Jeremias, Isaías, e aí entre os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Voltando um pouco, nós temos no ano 800 Eliseu, Elias, os dois profetas ali que destruíram vários homens que tinham espíritos malignos. Então não estava escrito em Romanos 8, 28, mas com clareza e com uma paráfrase, certamente Jeremias poderia dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Certamente que Elias e Eliseu diria com facilidade esse versículo. Elias e Eliseu poderiam dizer com clareza: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Voltando ainda no ano 1000, nós temos ali por volta do ano 900, o rei Davi, agora a tocha está na mão dele, e com clareza ele poderia dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não só escreveria esse versículo, como ele escreveu vários salmos. E antes de Davi, nós temos ali ainda os juízes. Olha que nós estamos no ano 1200, 1100, nós temos Samuel. Samuel poderia dizer com clareza: ainda que haja inimigos políticos, ainda que haja inimigos da minha própria natureza, ainda que hajam inimigos contra a obra de Deus, Samuel poderia dizer com facilidade: sabemos que Deus age em todas as coisas. Antes de Samuel ainda tem vários juízes, ou posterior juízes. Mas nós temos Sansão. Qual mais é conhecido ali? Vocês podem lembrar? Jefté. Qual mais juiz tinha ali? Baraque. Tinha uma juíza também? Débora. Tem outro que tinha poder no cabelo. Qual é o nome dele? Já falei, Mas tem mais um que é conhecido também. É Sansão. Gideão. A tocha está na mão deles. Eles estão olhando aqui dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Antes dos juízes, nós tivemos um personagem também interessante que teve vários inimigos. Inimigos políticos, inimigos da própria natureza humana, que ele foi chamado por Deus também. Ele poderia dizer isso aqui com clareza. Ele poderia dizer: chamados de acordo com o seu propósito. Para quê? Para derrubar as muralhas de Jericó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estou falando de quem? Estou falando de Josué, que também poderia dizer esse versículo com clareza. Antes de Josué, nós temos também um fundamental que nasce no Egito,
e depois é jogado no rio. Mas no final da vida dele, ele poderia dizer com clareza: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu estou falando de Moisés. Antes de Moisés, nós tivemos ali a escravidão dos judeus, ali escravos no Egito, mas com certeza eles poderiam dizer com clareza: sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus vai nos tirar daqui. Deus prometeu a Abraão está um pouquinho para trás ainda, mas antes de Abraão, nós tivemos também alguém que se chamava Jacó, mas antes de Moisés, nós temos mais um que é conhecidíssimo, que é o José, no ano 1800 a.C. Ele também poderia dizer claramente: foi vendido, mas ele poderia dizer: sabemos que Deus age. Depois foi lançado no buraco, e poderia dizer: sabemos que Deus age. Depois ele foi para o palácio do rei, e a Potifar, que se chama a mulher de Potifar, que poderia ser a Patifona, né, acusou José de ser um estrupador. E a Patifona não conhecia José, mas José disse: sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele poderia dizer esse versículo. Antes de José, nós temos um que também foi o pai. Jacó poderia dizer com clareza: sabemos que Deus age em todas as coisas, porque Jacó teve também muita guerra, até com o ser humano que era o sogro dele, o chamado Labão, né? E Jacó também era enganador, mas ele não conhecia o sogro, que era pior. Então, se Jacó pensava que podia ser um ladrão, né, o sogro dele era formado em pós-graduação, né? Então, a gente vê que a própria natureza humana está ameaçando a tocha do cristianismo. A natureza humana, o governo político, os espíritos malignos, né, estão interferindo, querendo interferir, mas não vai conseguir, porque Jacó tem um pai chamado Isaac, que conhece a Deus, e Isaac também, debaixo de milagres, ele poderia dizer: sabemos que Deus age. Aí depois tem o pai de Isaac. Quem é o pai de Isaac? É Abraão. Abraão poderia dizer com muita clareza: Senhor, eu não tenho nenhum cordeiro aqui para sacrificar, mas sabemos que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Imediatamente Deus proveu o cordeiro, e ali a gente vê pela fé de Abraão, Deus resolvendo problemas. Então, meus irmãos, a história toda. E antes de Abraão, quem nós temos? O pai de Abraão, nós temos Terá, que tinha também uma relação agora com os deuses, que era uma relação de uma cidade tumultuada por deuses, por espíritos malignos. Mas nós temos nessa linhagem mais um homem, voltando ali, nós estamos agora aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E um dos principais personagens é aquele que também poderia dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas, porque Deus falou para ele: constrói uma arca que vai vir um dilúvio. Mas ele levantava a mão e dizia: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E a tocha agora está na mão de Noé, e ele passa para Sem, Cã e Jafé, que são seus filhos. E antes de Noé, nós tivemos um que viveu 930 anos, Matusalém, que passa todo o ensinamento e o conhecimento. E antes ainda de Matusalém, nós temos um que foi arrebatado, o nome dele é Enoque. Deus está agindo na história ainda. Deus ainda está agindo. E voltando mais um pouco, nós temos ainda, antes de Noé, antes de Enoque, nós temos um chamado Enos. Enos é o cara que vai trazer o culto a Deus de volta. É aí que entra a música, é aí que entra a adoração, e ele traz de volta o culto, porque a tocha está acesa e com Deus não se apaga. Deus é maior. É isso mesmo, Pai. Deus é maior, e nós tudo junto aqui não dá um copo cheio. Então a gente fica desanimado aí pelos problemas políticos, espíritos malignos que atuam na vida de vários. Durante a história da humanidade, até a nossa própria natureza, a gente se entristece porque peca e a culpa vem. Mas o amor de Deus, o fogo, a tocha do cristianismo, nos faz acender de volta a chama de ser chamado de acordo com o seu propósito. E Ele age para o bem. Deus, irmãos, está agindo para o seu bem.
Deus está agindo para o bem da China. Deus está agindo para o bem de toda a humanidade, desde o começo. E antes ali de Enos, nós tivemos ali uma confusão muito grande entre Caim e Abel. Mas aí Eva e Adão tiveram mais um filho chamado Sete. Este seguiu o caminho de Deus. E antes de Sete, nós temos Adão e Eva. E como que a consciência cristã está agindo em Adão e Eva? E como que o inimigo está agindo com Adão e Eva? E como que a política está agindo com Adão e Eva? Eles pecaram. Imediatamente vai haver inimigo espiritual, inimigo natural e inimigo político. Imediatamente, quando Adão cai, ele acusa a mulher e a mulher acusa a serpente. Então ali a gente começa a ver que o rompimento, parece que a tocha agora apagou. E pela ação humana, a tocha vai manter-se apagada. E pela atitude de Adão e Eva, quando eles pegaram as folhas de figueira para se cobrir, é como hoje a sociedade está buscando folhas de figueira para se cobrir. Mas Deus tem a tocha na mão. Ele vai dizer, ele vai falar assim: eu vou matar um animal, e o sangue desse animal vai ser levado para mim, e vocês vão se vestir não mais de folhas de figueira, mas vocês vão vestir-se com pele de animal que derramou um sangue, e esse sangue vem para mim, e vocês vestem. E eles aceitaram a roupa. Quando eles aceitaram vestir a roupa, eles aceitaram a Cristo Jesus. Quando eles vestiram a roupa, a tocha acendeu, e aí veio Adão, aí vem Sete, aí vem Enos, aí vem Noé, aí vem Moisés, Josué, vem juízes, vem os profetas, vem Jesus, vem apóstolo, vem os reformadores, e agora vem você, irmão. Você vai com Cristo até o fim, porque a tocha está acesa e você declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, irmãos? Veja como você consegue visualizar que desde o começo há um problema, há inimigos, mas Deus tem uma tocha acesa, sinalizando fogo, sangue, justificação, vitórias, até derrotas. Até derrotas mostram Deus trabalhando na nossa vida, né? Como aquela ilustração da borboleta que sai do casulo, que vão dizer que se você puxar, né, se você ouvir a dor que sente, né, a saída do casulo, né, a saída da borboleta do casulo, se você puxar, a asa vai ficar com problemas. Há momentos que as aflições, há momentos que até o inimigo, o diabo, né, ele enfrenta, ele confronta permissão de Deus, para que você venha dizer com mais firmeza: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Às vezes problemas de saúde, problemas de assalto, problemas de roubo, todos eles tiveram esses problemas. Adão teve um problema de rompimento conjugal ali imediatamente. Depois tiveram um rompimento de homicídio. Caim matou Abel, né? Já estava o Datena divulgando lá, na tarde, no jardim do Éden, o Datena, ao vivo. Caim mata Abel, pessoal. Vamos ver lá quem. Vamos ver se ele. O Datena, eu falei com meu pai e com minha mãe. Eles ficam procurando morte, né? Eles ficam procurando enchente. Vai chover, pessoal. Vai lá. Aí na Record a mesma coisa. Vai lá com o helicóptero lá que está alagado lá e vê se morreu alguém, né? Então fica procurando a morte. Daria um ótimo noticiário: Caim matou Abel. Em seguida a gente vê a natureza humana com problemas espirituais, homens que se envolveram com deuses que são espíritos malignos. E durante toda a história da humanidade, Deus vem mostrando que Ele é quem controla a história política, econômica, financeira, espiritual. É só a gente olhar como Ele está olhando e participar do esquema que Ele tem, que é o propósito que Ele diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós somos chamados de acordo com o propósito de Deus. O propósito de Deus tem um esquema desde o começo até o fim, né? E daqui para frente a gente vai até os 75 anos.
Eu quero ser otimista. Vamos até os 90, amém? Quem já passou de 75 aqui? Pai, passou, pai? Tá chegando, mas vai passar. A gente vai trocar muita ideia ainda. Então, a irmã aqui, quantos anos a irmã tem? Vou fazer 75 em abril. Aí, ó, já está passando da estatística, porque é 74, alguma coisa. Ó, glória a Deus pela vida da irmã. Glória a Deus, ela pode dizer, olha só, ela pode dizer, mostrar aqui para os jovens, os mais novos aqui, ela com clareza vai dizer, o meu pai com clareza vai dizer, o Gilberto já está ficando aí com os cabelos brancos, esses irmãos mais velhinhos aí, ó, eles é quem manda na gente, irmãos, tá entendendo? Eles podem dizer com tranquilidade, sabemos que Deus age em todas as coisas. Eu fico até chateado com meu pai, vou confessar um pecado aqui, viu, pai? O pai, quando eu vou pedir conselho para ele, ele fala assim, é assim mesmo. Mas eu queria ouvir uma história, eu não queria ouvir uma assim mesmo, né? Porque os velhos, eles sabem, irmão. A gente quer dar aula para eles, mas eles podem dizer com clareza, sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Para de reclamar, para de chorar, você é novo ainda, né? Você vai sofrer muito, mas vai se alegrar muito, porque estar em Cristo Jesus, vamos até os 75, até os 80, até os 90, dando glória a Deus, amém, irmãos? E depois, a gente vai chegar aí nos anos, talvez daqui, ninguém passa de 2100, a não ser os que nascem hoje, como é a Luna, né? Os que nascem hoje, né? E aí vai até os anos 2100, mas 2200, não estaremos mais aqui. Então a gente precisa deixar essa marca e essa tocha acesa para passar os bastões de geração em geração, confiando que Deus vai nos dar essa tocha. Grato a Ele nós temos que ser, para que a gente continue até a glória. E lá na glória, a gente vai para o versículo 29 aqui, daria outra pregação, mas vamos encerrar esse parágrafo. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha só, olha o processo que aconteceu na vida de Cristo e vai acontecer na sua, creia nisso. Olha o 30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Deus já está vendo você glorificado. Deus já está vendo. Há vários empecilhos que nos fazem duvidar disso. Duvidar. Mas é interessante que a dúvida também é um processo de fé. Porque quem nunca duvidou, né, nunca creu de verdade. É bem interessante, né? A pessoa que já vem, já aceita. Você fica até meio que assim, né? Ué, nem falei nada, a pessoa já recebeu, né? Então, é meio que desconfiando. Então, Deus, Ele tem um plano já. A gente tem que olhar para esse plano, irmãos. Tem que olhar para esse esquema. E guardar esse conceito no nosso coração. Conceito de começo e do fim. O fim virá, né? A igreja será arrebatada. Teremos 1000 anos, né, de paz. Depois Satanás será solto, será julgado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos um processo do final também. Graças a Deus que Deus nos chamou para o esquema dele. Esquema que não esquema de montagem de alguma coisa, mas é o propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus abençoe os irmãos. Grato pelo convite, Gilberto. Deus nos usa e a gente tem que ser grato e glorificar a Ele e para a glória dEle. E assim a gente vai até o final da nossa vida glorificando, servindo a Ele com amor, com verdade. E assim a gente agradece a oportunidade. Deus abençoe os irmãos.